Então, gente, bom dia. Dia 31 de março de 2022, o famigerado dia do golpe militar, lá em 1964, que parece que todos os anos algumas das instituições que fizeram parte desse golpe resolvem desesperadamente nos lembrar o como efetivamente eles ainda subvertem os sentidos desse golpe e tentam contar algumas histórias pra gente. E o mais assustador foi a nota que o general Braga Neto lançou ontem, né? Então eu estou aqui com a nota, vocês estão vendo ela aí para vocês. Eu quero ler com vocês, fazer um vídeo bem rápido, porque isso aqui não pode passar batido por qualquer historiador minimamente consciente do seu trabalho, né? Então eu vou comentar um pouquinho essa nota com vocês, ponto por ponto nela, para vocês terem uma noção do absurdo que é isso aqui. Então vamos lá, começa a nota assim. O movimento de 31 de março de 64 é um marco histórico da evolução política brasileira. É verdade, é um marco histórico mesmo. Nós vivemos, a partir dali, um regime militar propriamente dito. Outro regime semelhante que tinha acontecido, a gente fala que era na época do Estado Novo, embora naquele momento Getúlio Vargas se colocasse como um governante civil. Aqui não, aqui nós já temos uma intervenção militar direta depois de um golpe que foi dado sobre um presidente legitimamente eleito, inclusive reconhecendo como se esse presidente tivesse saído do país para poder dar a vacância da cadeira de presidente para que os militares pudessem efetivamente dar o golpe. Tudo isso num grande conluio entre políticos, empresários e tudo mais. Mas o parágrafo segue, né? Segundo ele, o movimento de 31 de março refletiu os anseios e aspirações da população da época. Isso é uma mentira, tá? Nós temos hoje já pesquisas do Ibope na época mostrando efetivamente que João Goulart tinha um apoio popular extremamente alto e que a parcela de insatisfeitos na população brasileira, seja por conta dos absurdos que na época a mídia se estabelecia, seja por conta efetivamente das políticas mais endereçadas aos trabalhadores que João Goulart vinha colocando, mas a população vamos dizer assim, que não concordava com isso na época era muito pequena. Portanto, já começa com uma enorme mentira aqui. Não tinha apoio popular, né? Inclusive, a própria Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, né? As grandes manifestações que eram em cima de chamamentos da igreja, hoje se mostra que quase todas elas tiveram o dedo de agentes infiltrados norte-americanos ou muitas vezes agentes cujo objetivo era exatamente incitar aquela população. E ainda assim, eles não refletiam nem perto de 30% da população brasileira, 20% da população brasileira. Mal comparando, é como se hoje os bolsonaristas resolvessem levantar e de dar um golpe e dizer que eles são maioria na população, o que é mais ou menos o que está sendo colocado aqui, por isso a gente tem que tomar cuidado. Segue a nota do general. Analisar e compreender um fato ocorrido há mais de meio século com isenção e honestidade de propósito requer aprofundamento sobre a sociedade que se vivenciava naquele momento. É verdade, coisa que eles mostram não ter nessa nota. A história não pode ser reescrita. Isso é mentira. A história é reescrita a todos os momentos. Os historiadores trabalham sobre elas a todos os momentos. Surgem fontes novas, novas interpretações, novos processos. E nós simplesmente vamos conversando, dialogando, apresentando os achados novos, as novas percepções, e a academia vai se reorganizando. Portanto, a gente reescreve a história o tempo todo. Mas ele segue. A história não pode ser reescrita em mero ato de revisionismo. Aí sim, revisionismo é um termo que a gente usa na história quando determinadas estruturas de poder político no tempo presente resolvem reescrever o passado ao seu bel prazer, na sua própria vontade. E nós, historiadores, achamos esse revisionismo de última categoria, né? Uma coisa é você reviver ou revisitar os tempos históricos a partir de novos métodos, novas técnicas, novos olhares, novas fontes. Isso é o trabalho do historiador. Outra coisa é um general resolver escrever sobre histórias sem ter a mínima condição para fazer isso. Isso é revisionismo, tá? E ele aponta muito bem aqui. A história não pode ser reescrita, na realidade pode, mas ele usa, né, em mero ato de revisionismo. Revisionismo não pode acontecer mesmo, sem a devida contextualização. Então vamos à contextualização que ele chama aqui, né? Neste ano em que celebramos o bicentenário da independência com o lema Soberania é Liberdade,
esse lema já é uma forçação de barra. Soberania é uma coisa, liberdade é outra. Soberania e liberdade não são absolutas, nós temos sempre níveis de uma e de outra, e é necessário saber efetivamente quem é que lança esses lemas e quem efetivamente acredita nesse tipo de coisa. Somos convidados a recordar os feitos e eventos importantes do processo de formação e de emancipação política do Brasil, que, diga-se de passagem, não tem nada a ver com 64, tá? É uma história, essa nota é meio sem pé nem cabeça, quer dizer, a gente está comemorando a independência lá em 1822, e no meio disso eles colocaram 64, né, para tentar dizer, olha, tudo parte do mesmo processo. Não é, vamos com calma, tá? Que levou à afirmação da nossa soberania e à conformação das nossas fronteiras, assim como posterior adoção do modelo republicano que consolidou a nacionalidade brasileira. Isso aqui é uma verdadeira loucura. Primeiro, porque quando nós nos emancipamos é discutível se nós tínhamos ou não tínhamos soberania, tá? Especificamente porque a presença de Portugal no Brasil ainda seguiu muito forte, especialmente no primeiro reinado, tá? Apesar de Dom Pedro ter feito uma ruptura relativamente sólida, e nós temos parlamentares que eram totalmente favoráveis, mas ainda assim a situação ficou um pouco complexa, pelo menos até 1831. Segundo, porque se nós vamos falar sobre soberania com relação a Portugal, nós não podemos falar com soberania com relação à Inglaterra, especialmente no século XIX, né? Existem historiadores que afirmam que nós apenas trocamos de metrópole, né? Saímos de Portugal e fomos para a Inglaterra. É uma afirmação um pouco forte, mas de qualquer forma não se pode falar aqui em soberania nesse sentido. Agora, o restante do parágrafo é mais louco ainda, quer dizer, dizendo que a nossa independência conformou as nossas fronteiras só foram conformadas no século XX, portanto quase 200 anos depois, né, no final delas, especialmente com a questão do Acre e tal, assim como a posterior adoção do modelo republicano. Quer dizer, o modelo republicano foi exatamente completamente contrário aos ideais da independência. A independência foi feita por um grupo de indivíduos ligados à estrutura nobiliárquica na época. A independência se dá num golpe militar em 1889. Quer dizer, são coisas completamente diferentes e nenhuma delas consolidou a nacionalidade brasileira. Os historiadores dizem muito claramente que há uma certa celeuma a respeito disso, mas a imensa maioria dos historiadores reconhece que a nacionalidade brasileira, ou seja, ser brasileiro, reconhecer-se como brasileiro, em realidade se acontece a partir de 1930 com Vargas, a partir da introdução do ensino público gratuito e obrigatório para todos, a partir da colocação de símbolos nacionais como obrigatórios, na reconstrução da memória pública no Brasil, né, do fim das políticas regionais e estabelecimento de partidos de caráter nacional. Então esse parágrafo é uma loucura completa de alguém que efetivamente não conhece a história do Brasil. Mas ele segue, tem coisas piores. O século XX foi marcado pelo avanço de ideologias totalitárias que passaram a constituir ameaça à democracia e à liberdade. É verdade. Ideologias totalitárias, a gente discute um pouco o termo totalitarismo, tá? Quem é especialista no século XX sabe que esse é um termo que a gente não usa mais. Mas eu vou aceitar isso aqui, porque afinal de contas é um militar falando. Agora, não foram só essas ideologias que ameaçaram a democracia e a liberdade. Praticamente todas as ideologias do século XX ameaçaram democracia e liberdade, e quase que nenhuma conseguiu efetivamente estabelecer qualquer tipo de coisa parecida a essas duas. Mesmo o capitalismo norte-americano, você pode perguntar para as populações negras naquele país se eles tiveram, durante as décadas 50, 60, 70, democracia e liberdade. E a resposta que você vai ter para isso é muito diferente daquilo que as pessoas costumam acreditar. Tá certo? Mas ele segue. A população brasileira rechaçou os ideais antidemocráticos da intentona comunista em 1935. Isso aqui é um fetiche dos militares, tá? A intentona comunista é um movimento que foi muito fraco em 1935, tentado em 3 capitais no Brasil, 2 no Nordeste, tá? Muito desorganizado, em que alguns indivíduos tentaram efetivamente produzir uma modificação no sistema político brasileiro através de revolução, mas não tinha chance alguma de funcionar por conta da fraqueza desse movimento, da impossibilidade efetiva do apoio da população, de que nós não éramos um país totalmente industrializado. Isso aqui em 1935, a industrialização brasileira começa efetivamente em 30 e vai levar praticamente todo o período até a década de 50 e 60 para que se consolidar. Então nós tínhamos muito pouco proletários para que isso desse certo. Inclusive, na intentona comunista, o governo de Getúlio Vargas sabia quando ia se tentar a revolução, tinha essas informações
informações e decidiu não agir antes para exatamente provocar o fato e usar a intentona comunista como forma de medo na população. O Vargas vai falar dela, vai usar a intentona comunista para efetivamente desferir o golpe de Estado, que é o golpe do Estado Novo, tá? E não tem nada a ver com a população rechaçou os ideais antidemocráticos. A população nem participou disso. Aliás, na política brasileira, a população participa em pequeníssimos momentos, tá? De resto, é sempre um grande sonho das elites de estarem fazendo coisas para proteger essa população. Vamos lá, depois ele segue. As forças nazifascistas foram vencidas na Segunda Guerra Mundial, em 45. É verdade, as forças foram vencidas em 45, mas o nazifascismo não acabou, como a gente está vendo propriamente dito aí. Não acabou nem na Europa, nem no Brasil, né? Com relevante participação e sacrifício de vida de marinheiros, soldados e aviadores brasileiros nos campos de batalha do Atlântico Norte na Europa. Essa é uma viagem. Tá? A participação brasileira na Segunda Guerra não foi absolutamente em nada relevante para o desfecho da Segunda Guerra. Talvez seja relevante para a construção do imaginário do Exército Brasileiro. Certamente relevante para aquelas pessoas que foram para a guerra e perderam vidas e passaram aquele tumulto. Certamente para isso sim, e essas pessoas têm que ser vangloriadas. Agora, o Exército se aproveitar disso para dizer efetivamente que eles tiveram uma participação extremamente importante nisso é um verdadeiro absurdo. Tá? Talvez a tomada de Monte Castelo, que é o momento em que os militares mais se vangloriam, mas também ali a guerra já estava numa situação já virando a chave em direção aos aliados, né? E efetivamente quem ganha a Segunda Guerra Mundial nós sabemos que é o exército russo, que é o exército vermelho, o exército soviético na época, e o exército brasileiro faz um papel diminuto naquela região. Então, mais uma loucura desses militares em relação a isso. Aí ele segue, ao final da guerra, a bipolarização global que fez emergir a Guerra Fria afetou todas as regiões do globo, o que trouxe ao Brasil um cenário de incerteza com grave instabilidade política, econômica e social comprometendo a paz nacional. É outra mentira, tá? Se tem uma área do globo que não foi colocada em grave, como é que ele usa aqui? Grave instabilidade política, foi a América Latina, durante a Guerra Fria. A América Latina sempre foi entendida como quintal norte-americano, e tudo que os americanos não aceitariam aqui era qualquer tipo de instabilidade política. Também por isso que eles promoveram uma quantidade gigantesca de golpes militares na América Latina, para que antes de qualquer tipo de instabilidade, que pudesse acontecer, os regimes ditatoriais, inclusive esse que este senhor está prezando, pudesse efetivamente atingir a população e colocar travas nas mudanças sociais que pudessem vir a acontecer. Então o Brasil não estava vivendo essa instabilidade, não havia chance nenhuma de qualquer coisa nesse sentido acontecer aqui. Primeiro porque a União Soviética não tinha condições efetivas para estabelecer qualquer tipo de ação mais direta no Brasil. Claro que existiam aqui informantes, claro que existia todo um sistema de espionagem e tal, mas jamais para conseguir transformar a realidade política brasileira. E segundo, porque os Estados Unidos jamais permitiriam isso, como aliás não permitiram em nenhum lugar, com exceção de 59 em Cuba, né? Então essa é uma grande loucura, né? Dizer que trouxe instabilidade política, econômica e social comprometendo a paz nacional. Essa é uma desculpa que os militares utilizaram na época para endurecer o regime, para torturar, para estuprar, para matar pessoas, para prender ao seu bel prazer, criando o que nós historiadores chamamos de violência de Estado, ou seja, o Estado atacando os seus próprios cidadãos. Isso é que é o absurdo. Mas vamos seguir adiante. Em março de 64, as famílias, as igrejas, os empresários, os políticos, a imprensa, a ordem dos advogados do Brasil, as forças armadas e a sociedade em geral aliaram-se, reagiram, mobilizaram-se nas ruas para estabelecer a ordem e impedir o regime totalitário que fosse implantado no Brasil por grupos que propagavam promessas falaciosas que depois fracassou em várias partes do mundo. Esse, então, é um devaneio. Há que se perguntar que tipo de drogas esse general está usando, tá? Primeiro porque, quando ele fala em nome dessa quantidade gigantesca de partes da sociedade, famílias, igrejas, empresários, políticos, ele dá a entender que havia um consenso em prol do golpe militar, o que é uma enorme mentira. Pode ser que as famílias ricas, a parte elitista da igreja, os grandes empresários, alguns políticos ligados especificamente às grandes oligarquias de poder na época, né? Uma parte da imprensa, uma parte da Ordem dos Advogados do Brasil, que, diga-se de passagem, inclusive depois fez um trabalho maravilhoso
contra a ditadura, né? E aí você vai pegando partezinhas pequenas dessas situações que aí se juntam com as Forças Armadas e com o interesse norte-americano e fazem efetivamente o absurdo de ter criado um golpe militar no Brasil e ter perpetrado esse golpe e mantido esse regime por 21 anos, matando gente de tudo que foi jeito, tá? E aí depois ele termina com essa loucura dizendo que para impedir um regime totalitário que fosse implantado no Brasil, ou seja, de novo a palhaçada de dizer que um regime comunista estava em vias de ser implantado no Brasil. João Goulart não foi nunca nem próximo de alguma coisa comunista. João Goulart era no máximo um reformista e um reformista, vamos dizer assim, bastante moderado. Para a época, ele foi pichado com uma grande esquerda no Brasil. Talvez fosse a esquerda possível no Brasil, porque o Brasil tinha, vamos dizer assim, uma história de controle sobre a população e história de controle sobre os menos favorecidos economicamente através da força. E João Goulart estava tentando mudar um pouco essa situação. Agora, de forma nenhuma é comunista. Nunca, nem próximo, a propriedade privada no Brasil jamais foi ameaçada, quanto mais por João Goulart. E as pessoas dizem, mas e a reforma agrária? A reforma agrária de João Goulart era quase que inteiramente em cima de terras do governo. E aquelas propriedades que eram privadas e que iam ser objeto de reforma agrária, havia negociação com os próprios donos que queriam vender as suas fazendas por um preço inclusive maior do que eles valiam. Era um bom negócio, inclusive, para os fazendeiros que topassem aquilo naquele momento. Não tinha absolutamente nada desse devaneio que essa gente louca fica dizendo aqui, entendeu? Agora, no final, ele ainda arremata com isso, né? Que supostamente esse comunismo fracassou em várias partes do mundo. Fracassou em várias partes do mundo a gente pode discutir, porque afinal de contas, hoje a segunda maior potência do mundo, que cresce e que em 20 anos muito provavelmente vai suplantar os Estados Unidos, é comunista. Sem falar que todos os outros regimes comunistas que nós temos no mundo hoje trabalham com níveis de desenvolvimento sócio-históricos muito maiores do que, por exemplo, a média dos países capitalistas. Então, quando você pega Vietnã, quando você pega Cuba, quando você pega a própria China e verifica quais são os níveis de escolaridade, de saúde, nível de vida, diminuição de mortes infantis, erradicação da fome, e compara com a média dos países capitalistas, eu não estou dizendo nem pegar países capitalistas explorados ao extremo na África, como muitas vezes a gente faz, mas pega a média dos países capitalistas, vocês vão ver que eles estão, se não muito à frente da média, pelo menos dentro da média. Então é uma grande bobagem repetir essas asneiras aqui, dizendo fracassou em várias partes do mundo. Isso só demonstra o quanto este indivíduo conversa e assiste esses bagulhos que aparecem repetidamente na voz desses liberaloides brasileiros. Tudo isso pode ser comprovado por registros dos principais veículos de comunicação do período. É importante a gente registrar aquilo, tá? O Exército não permite que os historiadores tenham acesso aos registros. Nós encontramos nos últimos 30, 40 anos pelo Brasil, a todo momento, documentos do regime militar sendo queimados, sendo postos no lixo, sendo destruídos em vários quartéis do Brasil. E até hoje, o regime militar eu acho que nós vivemos, inclusive, algo muito próximo de um regime militar, mas até hoje os militares não permitem que nós tenhamos acesso efetivo a esses documentos. O pessoal que estuda efetivamente o regime militar faz um trabalho brilhante com as pouquíssimas fontes que nos dão a condição de conhecer. O Exército devia botar um pouco a mão na consciência, e já que ele quer tanto transformar a história brasileira, que efetivamente ele pudesse dar acesso aberto a todas as fontes que ainda existem catalogadas como secretas ou ultra secretas dentro dos seus arquivos, e parar de destruir documentos, tá? Parar de jogar essas coisas fora, porque isso é história brasileira e isso é crime. Mas vamos lá, vamos seguir. Nos anos seguintes, ao dia 31 de março de 64, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização. Eu não sei aonde. Estabilização a gente não sabe do que. Houve uma estabilização do nível de violência, que subiu absurdamente, especialmente depois do AI-5, do golpe dentro do golpe, e aí se estabilizou um processo de violência institucional no Brasil, que inclusive se jogava pessoas de aviões, né? Como diz o nosso fascista presidente, levava-se pessoas para a ponta da praia para matar lá, que era assim que eles desovavam os corpos, né? Então, estabilização é absurdo. Segurança, a gente tem que perguntar segurança para quem? Certamente a classe média branca de algumas cidades, de algumas capitais do Brasil, podiam dormir um pouquinho com mais segurança, porque afinal de contas você tinha tanques e militares nas ruas, mas ao longo do resto do país, ou pelo resto do país, você não tinha segurança nenhuma, os conflitos no campo se acirram, você passa a ter uma série de aumento da violência urbana em função da pobreza que o Brasil vai exercer, há uma diminuição radical do valor da mão de obra, um empobrecimento gigantesco do Brasil, um processo de concentração de renda brutal, e a criação de políticos
políticos como, por exemplo, Paulo Salim Maluf, que é eleito direto de lá, José Sarney, que sai exatamente dos porões da ditadura militar. É isso que os militares fizeram com a gente. Destruíram a classe política que era efetivamente nacionalista e que tinha planos de transformar o Brasil, ou matando ou expulsando do Brasil, e permaneceu aqui apenas simplesmente os políticos capachos, argentários, que só sabiam ganhar dinheiro e que faziam essa política do toma lá da cá, que foi característica do Brasil durante um bom tempo, logo depois, durante o período militar e logo depois dele. Tá? Então isso aqui é uma verdadeira loucura, dizer que houve estabilização, segurança, crescimento econômico. Crescimento econômico há durante o chamado milagre brasileiro. O que os historiadores perguntam é a que custo? O custo foi o desenvolvimento absurdo, o crescimento absurdo da nossa dívida externa, empobrecimento da nossa população e efetivamente submissão do Brasil a todos os interesses norte-americanos. Que acabou, gente, essa crise, esse efeito do milagre brasileiro que se dá durante o governo Médici, em que nós crescemos a taxas de mais ou menos 10%, não é muito diferente do que nós crescemos nos períodos anteriores ao golpe, tá? Desde a década de 50, se você pegar uma média, a média do crescimento brasileiro de 50 até 64 é em torno de 9% ao ano. Durante o chamado milagre brasileiro do Médici, nós temos aí uma taxa de crescimento em torno de 10 ou 11% ao ano, portanto não é muito diferente. E antes do golpe nós tínhamos democracia, tá? Mas o custo do crescimento no período militar foi realmente abusivo e absurdo, tá? Nos levando efetivamente à grave crise da década de 80 e 90 em função das dívidas que foram acumuladas aqui para a manutenção dessa loucura desses militares, ok? Então é outra grande balela que ele coloca aqui. E o pior, ele diz assim, nos anos seguintes, de 31 de março, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político, que resultou no restabelecimento da paz do país. Amadurecimento político coisa nenhuma. Nós vivíamos um sistema de bipartidarismo onde existia um partido que dizia sim a tudo que os militares dissessem e o outro partido que dizia sim senhor. Porque mesmo o partido do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era supostamente para ser o partido de oposição, tinha quase que metade dos seus quadros de políticos que eram favoráveis ao regime militar, enquanto que a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, era praticamente toda submetida aos interesses dos militares. Então, essa parte também é uma enorme de uma loucura que ele está dizendo aqui, né? Não houve amadurecimento político nenhum, o que aconteceu ali foi o ataque a qualquer tipo de político que tivesse posições divergentes do regime, portanto nós nos tornamos menos amadurecidos, nós nos tornamos mais submissos, começamos a aprender que política era uma coisa feia, era uma coisa suja, que as pessoas não deviam participar, isso é realmente um absurdo, né? E que resultou no restabelecimento da paz do país. O que resultou no restabelecimento da paz do país foi a incompetência dos militares de continuar gerindo economicamente o país. Eles levaram o país à crise lá naquele momento, como levaram agora durante o governo de Jair Bolsonaro, de novo a mesma coisa, tá? E aí, na incapacidade de continuar controlando o país naquele momento, eles acabaram passando o governo para os civis, desde que lhes fosse assegurado que nenhum processo, nem nenhuma investigação fosse aberta para verificar os crimes de Estado cometidos por eles. Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo, né? E aí ele menciona isso logo depois, o restabelecimento da paz, ou seja, o fim do regime militar. Ele diz que existe um fortalecimento da democracia. Não, não é fortalecimento. Pela primeira vez nós começamos a ter um arremedo de democracia no Brasil, tá? Na ascensão do Brasil no concerto das nações, é uma grande bobagem. O Brasil só foi ascender no concerto das nações com o governo Lula. Antes sempre foi um pária internacional, tá? E na aprovação da anistia ampla, geral e restrita pelo Congresso Nacional. Essa parte é uma parte importante. Os militares exigiram efetivamente que o regime civil aprovasse uma lei isentando de responsabilidade todos os agentes de Estado que tinham cometido atrocidades durante o regime militar, tá ok? Isso é a chamada lei da anistia. Supostamente, junto disso, eles estavam também anistiando os, abre aspas, criminosos do regime militar. Gente que efetivamente perdeu a vida tentando trazer de volta a democracia contra um regime ilegal, autoritário, ditatorial, que promoveu histórias terríveis de tortura e de violência no Brasil, tá? Então, supostamente, pra gente, né, fazer uma certa justiça, então nós vamos perdoar os militares e perdoar os opositores. Só que os militares viveram até os seus 70, 80 anos, morrendo velhos aí,
né, velhos fazendo xixi nas calças, visitando o clube militar brasileiro, é isso que eles conseguiram fazer, ganhando seus salários até o final da vida, enquanto que o outro lado, como eles costumam dizer, muitas vezes não se achou nem sequer corpos deles, porque foram mortos, torturados e destruídos durante o regime militar. Então isso é um verdadeiro absurdo. A lei da anistia favoreceu quase que exclusivamente aos interesses militares, e é por isso que existem vários movimentos hoje de pessoas do Ministério Público, de juízes, de movimentos de direitos humanos, tentando retomar isso e dizendo que não é possível a gente simplesmente invisibilizar os crimes de Estado na ditadura militar, e tentando reverter isso. Essa é, inclusive, uma das coisas que levaram os militares a dar um golpe em 2016 junto com Michel Temer em cima de Dilma Rousseff, por causa da Comissão da Verdade. Então isso aqui é uma confissão de culpa que ele está dizendo e não alguma novidade. Segue ele. As instituições também se fortaleceram e as Forças Armadas acompanharam essa revolução. Mantendo-se à altura da estatura geopolítica do Brasil, balela, eles submeteram o Brasil a uma condição de pária norte-americano. Nós ficamos sendo o cão de guarda dos Estados Unidos na América Latina. Tá? Nós participamos da maior sujeirada política da América Latina, que foi a Operação Condor, por exemplo, a utilização do território brasileiro para perseguir militantes de esquerda em outros países na América Latina, perseguir, matar, torturar, tudo isso em silêncio, tá? Isso só para comentar coisas que as pessoas sabem, mas se a gente fosse olhar a história do Itamaraty, por exemplo, ela é cheia de problemas com relação à ditadura militar. O Itamaraty foi utilizado e instrumentalizado pelos militares para servir de órgão de observação, de órgão de investigação em cima de brasileiros no exterior. Coisas absurdas foram feitas aqui, tá? Então não houve elevação do Brasil à estatura geopolítica. Isso é uma grande bobagem, né? Observando estritamente o regramento constitucional. Mentira! Não só não observaram o regramento constitucional, como mudaram a Constituição ao seu bel prazer. Nós temos uma mudança constitucional evidente com o AI-5 e com todos os AIs, a partir do AI-1 em 64, mas nós temos depois em 67 uma alteração constitucional tão grande que alguns juristas chegam a falar em Constituição de 67, que em realidade tirava praticamente todos os poderes da mão das outras instituições brasileiras e concentrava tudo no Executivo. Um verdadeiro absurdo que ele está dizendo aqui. Qualquer jurista que conheça um pouquinho da Constituição brasileira vai colocar isso para vocês. Tá, gente? E ele segue, né? Observando estritamente o regramento constitucional na defesa da nação. Toda vez que alguém falar em defesa da nação, sempre pergunte: quem é a nação? Porque os militares são muito bons em chorar quando toca o hino, bater continência para uma bandeira e não se importar nem um pouquinho se as pessoas estão morrendo de fome no país deles, como está acontecendo agora. Né? É uma distorção de valores absurdos. É o amor pela pátria, um amor irreal, um amor de uma pátria que não existe, mas quando a gente fala na população brasileira mesmo, nas terras brasileiras que estão sendo destruídas pelo garimpo, que estão sendo tocadas fogo para atender aos interesses da pecuária, aí os militares realmente esquecem de qualquer tipo de proteção que eles pudessem vir a ser obrigados a fazer. Então isso aqui é uma grande palhaçada deles, né? E ele diz: na defesa da nação e no serviço ao seu verdadeiro soberano, o povo brasileiro. Todo autoritário, anota aí, todo autoritário comete os maiores atos de violência e sempre declara que está servindo aos interesses do povo. Eu não conheço nenhum que não tenha feito isso. De Hitler e Mussolini a Bolsonaro, todos eles falam a mesma coisa. Fazem os maiores absurdos e invocam o nome do povo. Então não caiam nessa. Tá? O fato é que o regime militar empobreceu esse país, destruiu a sua economia, nos deixou em submissão aos interesses norte-americanos e atrasou o desenvolvimento das forças produtivas e sociais brasileiras em mais de 30, 40 anos, porque acabou com a nossa classe política que tinha alguma chance de efetivamente ser honesta e transformadora nesse país. Nos deixou com esses arremedos que nós temos aí hoje. Certo? Mas ele termina a carta dizendo assim: 58 anos passados, cabe-nos reconhecer o papel desempenhado por civis e militares. É isso que os historiadores fazem. Por isso que nós chamamos esse regime de ditadura civil-militar. Uma ditadura que foi abominável do ponto de vista social, histórico, político no Brasil, e que jamais, por qualquer pessoa com um pouco de consciência, poderia ser vangloriada, poderia ser elogiada, especialmente em documentos oficiais como esse senhor está fazendo. Que nos deixam, e ele segue, né? Reconhecer um papel desempenhado por civis e militares, que nos deixam um legado de paz, eu não sei aonde, talvez só a paz a 7 palmos abaixo do chão, é isso? Né? Porque as pessoas que os militares
militares mataram estão em paz com o Senhor. Deve ser por conta disso que ele deve estar usando o termo paz aqui, né? De liberdade, liberdade para quem? Basta você perguntar aí como é que a população negra brasileira era tratada no regime militar e que tipo de liberdade eles passaram a ter efetivamente nas décadas de 70 e 80, que tenha sido fruto das grandes transformações militares de 64, você vai ver que não teve, né? E de democracia. Democracia e regime militar são coisas completamente opostas, tá? E esse senhor devia ter vergonha de dizer essas asneiras aqui colocadas. Valores estes inegociáveis, diz ele na sua nota, né? Não são inegociáveis, os militares negociam a democracia brasileira e inclusive por valores bem baixos, né? Basta ganhar um pouco de doce de leite, um pouco de picanha e cerveja, alguns aumentos aqui e acolá, e a democracia passa a ser um valor externo, né? Desimportante, para dizer o mínimo, né? Cuja preservação e demanda a preservação demanda de todos os brasileiros o eterno compromisso com a lei, com a estabilidade institucional e com a vontade popular. Pois exatamente esse documento, o que ele faz é não ter um compromisso com a lei, porque isso aqui é ilegal, esse tipo de documento é ilegal. Isso aqui está ensejando uma ruptura institucional, isso aqui é preparação para uma tentativa de golpe que certamente vai acontecer ainda até o processo das eleições, ou talvez um pouquinho depois, né? E claramente esse documento não respeita em momento algum a vontade popular. Não respeitou lá em 64, assim como não respeita efetivamente hoje no Brasil. Isto aqui é o motivo porque o país não consegue nunca construir uma estrutura política que lhe permita crescer de forma sustentável, incluir pessoas e diminuir a desigualdade. Porque estes senhores, ao invés de ficarem responsáveis exclusivamente para aquilo que são pagos, que é para proteger e fazer ações nas fronteiras, proteger o Brasil de alguma ameaça estrangeira, não. Eles, a partir de 64, inventaram a figura do inimigo interno. Portanto, eles protegem, supostamente, os brasileiros da ação de outros brasileiros. E é isso que esse senhor está fazendo. Esse senhor está continuando a incitar uma ruptura institucional absurda que não pode acontecer no Brasil e não pode ser aceita como um documento normal. Isso aqui deveria ser pego efetivamente pelo Ministério Público e colocado no seu devido lugar como apologia à tortura, apologia à violência, apologia ao golpe de Estado e a partir daí gerar os devidos processos às figuras que apoiam e que assinaram esse grande absurdo que está aqui. Certo, gente? Muito obrigado, um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.